Olá, meus amores, bom dia. Vamos realizar a correção da atividade em PDF de Matemática 2, que a tia passou ontem, tá? E vocês devem ter realizado no caderno, tá? Vamos lá, a primeira questão, que diz o seguinte: considerando os conjuntos A com os elementos 0, 2, 4, 6... e o conjunto B com os elementos 7, 8, 9 e 10, use o símbolo pertence ou não pertence para relacionar. Então, a gente vai dizer se o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Aí, eu tenho aqui, no item A, 2 pertence ou não pertence ao conjunto A. Então, eu vou observar se o 2 está dentro do conjunto representado aqui pelo conjunto A. Então, o 2 pertence, ele é um elemento do conjunto A, então ele pertence. Então, você vai colocar aqui o símbolo de pertence. Vamos para o item B. 10 pertence ou não pertence ao conjunto B. Então, a gente vai observar se o 10 é um elemento do conjunto B. Então, como a gente pode ver, ó, o 10 pertence ao conjunto B. Então, eu vou usar o símbolo pertence. No item C, 4 pertence ao conjunto B. Se a gente observar aqui, ó, o 4 ele não compõe os elementos que formam o conjunto B. Então, o 4 não pertence ao conjunto B. Vamos para o item D. 6 pertence ao conjunto A. Se a gente observar aqui, o 6 é um elemento do conjunto A. Então, eu digo que ele pertence ao conjunto A. Vamos para o item E. 0 pertence ao conjunto B. Então, se a gente observar os elementos do conjunto B, eu não consigo ver aqui o 0 fazendo parte do conjunto B. Então, o 0 não pertence ao conjunto B. Letra F. 10 pertence ao conjunto A. No conjunto A, ele não é formado pelo elemento, né? Incluso aqui o elemento 10. Então, 10 não pertence ao conjunto A. 6 pertence ao conjunto B. O 6 também não pertence ao conjunto B, como a gente pode observar. 10 pertence ao conjunto A. Repetiu aqui novamente a alternativa. Então, o 10 ele não pertence ao conjunto A. Vamos para a questão 2. Considerando os conjuntos, aí eu tenho o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conjunto B com os elementos 6, 7, 8, 9, 10. Conjunto C com os elementos 10, 11 e 12. Represente-os utilizando diagramas. Então, eu vou representar o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, separadamente, utilizando diagramas. Como não tinha espaço, eu coloquei aqui na parte de trás da folhinha. Então, eu tenho aqui. Então, aqui a gente vai representar por meio de diagramas o conjunto A. Quem é o conjunto? Quais são os elementos do conjunto A? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Representei ele aqui no diagrama. Aí, eu vou representar agora o conjunto B no diagrama. São os elementos 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Representei aqui no diagrama. Agora, eu vou representar no diagrama o conjunto C, que é 10, 11 e 12. Agora, na questão 3, dados os conjuntos A e B, indique a alternativa falsa. Então, eu tenho o conjunto A com os elementos 0, 2, menos 4, menos 2, 6 e 4. E o conjunto B com os elementos menos 1, 5, 0, 1, 7, 3 e menos 3. E eu vou analisar os itens e marcar a alternativa que é errada, ou seja, a alternativa falsa. Então, vamos lá.
1 no item A pertence a B, então 1 pertence ao conjunto B, então pertence, eu tenho que 1 é elemento do conjunto B. 2 pertence a A, ó, tenho aqui que o 2 pertence a A, tá dentro do conjunto. 0 não pertence a B, o 0 ele não pertence a B, eu tenho aqui o 0 pertencente ao conjunto B, então já fico de olho nessa alternativa aqui. Vamos analisar as outras. D. Menos 1 não pertence a A. Então, aqui, ó, menos 1, não tem um menos 1 nesse conjunto, então ele não pertence a A. Então, aqui tá verdadeiro. 0 pertence a A. O 0 pertence a A. Então, a única alternativa aqui, ó, que é falsa, é dizer que o 0 não pertence ao conjunto B quando ele pertence. Então, a alternativa falsa é o item C. Quarta questão. Um conjunto A é definido pela sentença x pertencente aos naturais, tais que x é um número primo. Das alternativas a seguir, a que contém somente números que pertencem a esse conjunto. Então, eu quero números naturais e que seja números primos, ok? Então, o que é um número primo? Um número primo, ele é definido por ter apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, eu tenho o 2, o 7, o 11 e o 13, que são divisíveis apenas por 1 e por ele próprio. Vamos ver o item B. O 1 ele é divisível apenas por 1, então já descarta o item B, a alternativa falsa. C, eu tenho aqui o 2, o 3, o 11, até aqui é primo, e o 21. O 21, ele tem mais de 2 divisores, ok? Ele tem o próprio 21, ele tem o 1, ele tem o 3 e ele tem o 7, então não pode ser primo. O item D, 0. 0 não é primo, ok? Então, não pode ser o item D. E, tem o 0 novamente, que também não é primo. Então, a única alternativa que contém somente números primos é a alternativa A, que são os números 2, 7, 11 e 13. São números primos, números que têm apenas 2 divisores, são divisíveis por 1 e por ele próprio. A gente finaliza a correção da nossa atividade de casa de ontem, ok?